Lux é um príncipe órfão, solitário e miserável, que destruiu seu país devido à corrupção. Ele planejou reconstruí-lo, mas foi derrotado antes que pudesse, e isso levou à formação de um novo país sem ele. E mesmo sendo um herói, ele é obrigado a fingir ser um fraco em uma escola só para garotas. Um dia, enquanto Lux perseguia um gato pelos telhados, ele caiu em um prédio e aterrissou em cima de uma garota no banho feminino. Ele se sentiu envergonhado, mas pensou que poderia lidar com a situação elogiando como ela era fisicamente abençoada como uma... Ela ficou enojada e gritou, chamando-o de pervertido nojento, e jogou seu estúpido traseiro na cadeia. Uma garota misteriosa chamada Coolcypher se aproximou dele. Ele tentou explicar o que havia acontecido, mas a garota não estava ouvindo suas besteiras. Ela então viu seu longo dispositivo de espada preta e ficou fascinada. Outra garota entrou na prisão e apontou para Lux que o diretor gostaria de vê-lo agora. No escritório da diretora, ela o reconheceu como Lux, o príncipe do antigo Império de Acadia, para o choque das alunas que ficaram surpresas por o pervertido feio ser um príncipe. A diretora mencionou que, já que foram elas que o chamaram para um trabalho, ela iria relevar o incidente. E mesmo que a escola esteja cheia de garotas, ela gostaria que ele trabalhasse lá, para o choque das alunas. Lux insistiu em não se juntar à academia inútil deles, mas ela lembrou que garotos como ele são valiosos, e que a espada que ele empunha não é para decoração. Naquele instante, a garota cujo plano foi violado entrou e anunciou em voz alta ao diretor que não aprovaria o idiota vindo trabalhar na escola. Ao se aproximar dele, foi avisada pelas outras alunas para não se aventurar muito perto devido ao fato de ele ter a doença de melões apalpadores, um tipo raro de doença do enredo. O diretor finalmente decidiu deixar a punição de Lux para Alicia, com a condição de que se ele vencesse, poderia se inscrever na academia e trabalhar lá, mas se perdesse, iria para a prisão como criminoso. O diretor lembrou-lhe que Lux realmente venceu o torneio da capital, ainda não foi derrotado e é conhecido como o mais fraco invicto. No entanto, a garota instruiu a outra estudante a anunciar que a princesa do novo império se livraria do príncipe do antigo. Então, ela se apresentou como Lizzie Shart. Lux percebeu que ela era a princesa do império de Adismada, o império que demoliu seu império 5 anos atrás. No dia do duelo, Lux saiu para o Coliseu. O campo de batalha estava coberto por uma força que atuava como uma barreira. Lizzie Shart envolveu-se com ele e disse que revelaria o motivo do desafio se ele eventualmente vencesse, o que ela duvidava. Lux sacou seu dispositivo de espada e convocou seu Wyvern. Lizzie Shart riu ao ver seu Wyvern enquanto convocava o dela, que era uma montaria de dragão divina, uma que apenas pessoas fortes podem manejar para espanto de Lux. Nesse momento, a batalha começou. Lisha Dragride liberou seus poderosos canhões blaster contra ele e começou a atirar enquanto ele os evitava. Ela perguntou se ele jogava pesado porque ela gostava de jogar pesado, e então lançou várias pequenas dinamites contra ele, que ele também conseguiu desviar. Indeterminada, ela atirou diretamente nele e o atingiu, danificando sua espada. Lux pediu desculpas por ser um idiota culto, mas ela ficou mais nervosa e convocou seu poderoso canhão. Ela também lembrou-lhe de se livrar de seu Wyvern quebrado e usar seu outro dispositivo de espada, mas ele recusou. Então ela imediatamente enviou suas minúsculas dinamites metálicas voando em sua direção, que ele evitou antes de carregar um poderoso grande tiro. Mas ele esquivou de tudo. Naquele momento, a princesa, agora frustrada, ficou cansada do fato de que não conseguia vencê-lo e imaginou que a luta terminaria empatada. Ela se perguntou se era por isso que o chamavam de o mais fraco invicto. Ela sacou sua espada novamente e disse para ele guardar suas últimas palavras para o diabo. Então, ela ativou uma habilidade divina e invocou uma voz celestial que derrubou Lux ao chão com um terremoto massivo que destruiu toda a arena. Ela então tentou desferir um ataque final com seus minúsculos dinamites, mas de repente perdeu o controle de sua Drag Ride. Nesse momento, eles ouviram o som de uma flauta que fez a barreira desaparecer e encontraram um abismo assustador com olhos vermelhos ameaçadores brilhando. Foi feita uma proclamação pedindo à tríade que evacuasse todos os estudantes imediatamente e criasse uma barreira encapsulando o abismo. Ainda assim, o abismo enviou dardos vermelhos voadores na direção da barreira, quebrando-a completamente. No entanto, Lux começou a atacar o abismo, e enquanto fazia isso, pediu a Lizzie Shart que fosse ao nível do solo e mirasse no abismo enquanto ele atraía o inimigo para o alvo, já que ele não podia derrotar o abismo sozinho. Ele instruiu a abrir fogo assim que ele desse o sinal. Lux disparou contra o abismo, que o monstro desviou ileso. O abismo foi atrás da princesa, mas enquanto Lux tentava impedir o inimigo de ir atrás dela, ele perdeu o braço de seu Drag Ride. No entanto, isso abriu espaço para Lizzie Shart lançar um potente disparo de fogo que derrotou completamente o monstro enquanto Lux caía ferido no chão. Mais tarde naquela noite, enquanto Lizzie Shart tomava banho, ela não conseguia deixar de lembrar como Lux a salvou, sendo a primeira vez que um rapaz tentou protegê-la. Ao mesmo tempo, Lux de repente acordou de um pesadelo aterrorizante e viu Lizzie Shart com uma tigela de água, surpreendendo-o enquanto ele perguntava se ela tinha vindo cuidar dele. Ela respondeu que foi porque ele a salvou. No entanto, ela mencionou que o motivo pelo qual o desafiou para um duelo foi porque não podia deixá-lo escapar depois de ter visto seu plano em 360p. O idiota pervertido se desculpou e disse a ela que na verdade viu em 4K.
Mas ela disse que o que estava falando era o brasão do antigo império gravado acima de seu portão de inundação. No entanto, ela o advertiu para não contar a ninguém sobre isso, ao que ele jurou por sua espada que não contaria. Depois disso, ela o informou que ele estaria frequentando a academia como estudante, e que seriam colegas de classe, para seu espanto. No dia seguinte, Lux retomou na academia. Ele se apresentou à turma enquanto eles se perguntavam por que ele parecia um espécime completamente diferente. Ele atravessou a classe para encontrar um lugar e encontrou essa garota com canhões imensos do tamanho de sua cabeça e imediatamente soube que os canhões pareciam familiares. Ele percebeu que ela era sua amiga de infância, Filthy, então decidiu sentar-se ao lado dela e dispensar as outras garotas com peitos planos, deixando Lizzie Chart vermelho de... Durante o intervalo da escola, todas as meninas brigaram pedindo serviço manual, mas ele disse que era uma de cada vez. Lisha se aproximou dele e pediu um serviço exclusivo. Ela queria que ele fosse seu assistente e cuidador, chocando todos que se perguntavam por que ela gostaria que um cara fizesse isso. No entanto, sem mais dignidade, ela pensou consigo mesma que não era grande coisa, já que ele já tinha visto seu plano antes mesmo. Filthy levantou-se com seus canhões enormes e a avisou para deixar Lux em paz. Nesse momento, elas posaram para uma trama. Lícia não cedia e tentou subornar Filthy com um donut, sabendo que ela era uma glutona inútil, mas ela ainda não parava de dizer para ela se afastar. Cruel Cypher apareceu de repente, justo na hora certa para salvar Lux das duas loucas desesperadas. Enquanto estavam lá fora, ele agradeceu a ela e perguntou por que ela o ajudou. Ela perguntou sobre o Herói Negro, o misterioso cavaleiro dragão solitário que levou o antigo império à derrota, cuja identidade é um mistério para todos, deixando Lux chocado. Ela instruiu-o a procurar o Herói Negro. No dia seguinte, ele foi à oficina para solicitar seu Wyvern reparado, que foi danificado durante a luta anterior, e descobriu, para sua surpresa, que Lícia estava encarregada dos reparos. Ela mostrou-lhe o seu Wyvern já reparado, o que o chocou ainda mais, e informou que ele se juntaria ao Esquadrão de Cavaleiros da escola, uma unidade especial formada apenas pelos melhores cadetes, e entregou-lhe uma espada. Ele hesitou no início, mas depois concordou em fazer o seu melhor. Mais tarde naquele dia, Lush e Lícia passearam pela cidade e foram até o topo da torre para ter uma boa vista da cidade. Lush ressaltou o quanto ela é uma rainha digna por ser capaz de reparar drag rides. Ainda assim, ela responde que não é digna de ser chamada de rainha, porque o antigo império a manteve refém pelo bem de seu pai, que participou do golpe. Eles a torturaram enquanto ela foi abandonada por seu pai e também marcaram um emblema logo acima de sua... Na manhã seguinte, o sino tocou e os cadetes do Esquadrão de Cavaleiros foram enviados para suprimir um ataque de abismo de grande porte. No entanto, Lush estava preocupado porque 2 ataques de abismo ocorreram em um curto período de tempo. No local do ataque do Abyss, os cadetes cercaram uma substância gigante e viscosa com Lícia pronta para atacar. Um sujeito feio de repente soprou uma flauta que fez a substância gigante e viscosa emanar uma luz brilhante de dentro, o que a fez explodir. A explosão do enorme slime fez surgir vários abismos ferozes. E então, o sujeito feio se apresentou a Lícia como Velvet, o chefe do esquadrão de cavaleiros do Império Akkadian. Ele soprou a flauta novamente e o abismo começou a atacar. Lícia revidou e eles começaram a se atacar. Uma das cadetes chegou de volta à base e informou a Lux e Airi que havia um problema sério no campo de batalha. Lux ficou ansioso para ir salvar Lícia, enquanto Airi o avisava que ele não poderia lutar com seu Wyvern ultrapassado e precisaria usar sua outra espada negra, mas ele garantiu a ela que ficaria bem. Enquanto isso, no campo de batalha, Lícia usou a habilidade Voz Celestial, causando um grande terremoto. Ela então perguntou aos cadetes restantes se estavam bem, mas eles informaram que precisavam recuar. Ela disse que precisaria aniquilar Velvet, que estava tocando flauta, porque a flauta manipula o abismo. Logo, o Abyss disparou seus mísseis contra ela, e enquanto ela os desviava, Velvet a derrubou no chão e a chamou de chata. Ele revelou o emblema na barriga dela e riu como um palhaço feio, depois admitiu que foi ele quem gravou o emblema. Ao ouvir essas palavras, ela ficou com raiva e tentou desembainhar sua espada, mas ele a arremessou da mão dela e cortou seu rosto, irritando-o. Então ele decidiu acabar com ela. Enquanto ele acariciava sua espada, ela foi segurada por Lux enquanto ele começava a revelar a Lícia como ele era um príncipe inútil e fracassado, mas agora decidiu ajudá-la a ser reconhecida como a nova rainha do Império. Aproveitando sua distração, Velvet cortou o braço do Wyvern dele e perguntou quem era seu rosto de merda. No entanto, Lux ativou seu dispositivo de espada negra pela primeira vez, e se transformou no Herói Negro, chocando Velvet, que se perguntou como o perdedor conseguiu tal Wyvern. Ele espancou Velvet como uma bola inútil e então começou a causar danos massivos ao abismo. Nesse momento, Velvet percebeu quem ele era. Lux, o 7º príncipe coroado de Acadia, e se perguntou por que diabos ele estava lutando contra ele, já que deveriam lutar pelo mesmo propósito. Antes que pudesse concluir seu pensamento, Lux invocou Recarga em Fogo, dando o golpe final que o empalou. Alguns dias depois, na academia, os estudantes surpreenderam Lux fazendo uma festa para ele celebrar sua vitória e agradeceram por ter ajudado o cadete.
Durante a festa, a diretora informou que decidiram organizar uma competição para ele. Ela mostrou a todos um envelope vermelho e anunciou que quem conseguisse pegar o envelope de Lux em 1 hora teria o direito exclusivo de usá-lo como quisesse por 1 semana. Se o formulário ainda estivesse em sua posse no final do jogo, então ele não teria que seguir ninguém. A competição começou com uma multidão de meninas correndo em direção a ele enquanto Lux gritava e se escondia em um armazém enquanto elas o procuravam. Mas ele logo descobriu que Lícia estava lá. Ela perguntou a ele sobre o herói negro para distraí-lo. Enquanto ele respondia, ela de repente o imobilizou com seu drag ride e pediu o envelope. Ele prometeu dar a ela se ela o deixasse ir. O cérebro de água salgada concordou, e assim que o braço do drag ride o soltou, ele rapidamente escapou dela. Enquanto se escondia no mato, ele esbarrou em Filthy, que lhe disse que alguém lhe ofereceu bolo para encontrá-lo e detê-lo. Ela segurou firmemente suas mãos, pressionando seus enormes canhões contra suas costas, e prometeu dar-lhe seus bolos se ele lhe desse o envelope. Nesse momento, o envelope caiu no chão e na tentativa de pegá-lo, Lux ficou livre. Ele rapidamente pegou o envelope antes dela, pois não iria babar por seus melões como um adolescente em fúria hormonal. E então a deixou. Com 10 minutos restantes antes do fim da competição, ele entrou em uma sala e rapidamente se escondeu atrás de uma caixa. Nesse instante, algumas garotas entraram e começaram a remover sua armadura. Nosso garoto finalmente percebeu que ele era um papagaio sem esperança e desagradável, que realmente precisava de ajuda por sempre se encontrar em situações complicadas. Cruel Cypher se aproximou com tramas meio expostas e o viu escondido atrás das caixas. Naquele momento, ele pensou em olhar para suas tramas, mas achou que era uma completa perda de tempo, pois ela era totalmente sem graça e não tinha trama para manter a história. Ainda assim, ele estava preocupado que ela pudesse revelar. Para sua surpresa, ela manteve isso em segredo. Poucos minutos depois, após as outras meninas terem saído, ela disse a ele que não precisava mais se esconder, pois o tempo para a competição tinha passado. Ela perguntou se o envelope estava intacto, e o idiota entregou para ela, mas logo percebeu que ela o tinha enganado, manipulando o tempo e dizendo que o tempo tinha acabado apenas para pegar o envelope dele. Ela revelou que o tinha por 1 semana para fazer todas as suas vontades, e a partir de agora, ela gostaria que ele fosse seu namorado por 1 semana. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Cruel Cypher apontou a Lux suas obrigações como namorado dela por 1 semana. Ela falou sobre o motivo de ter vindo para o novo império, que era porque sua família queria que ela encontrasse um pretendente nobre para se casar por razões políticas, como todas as realezas, e um mordomo de sua família viria em alguns dias para verificar o status do noivado e anunciá-lo. Então ela queria que ele fingisse ser seu parceiro no plano. Entretanto, Lux disse a ela que não gostaria de se associar com uma mulher feia. Mesmo assim, ela o ameaçou dizendo que se ele não cumprisse, todos saberiam sobre o incidente anterior dele espiando as garotas. No dia seguinte, Crucifer o levou a uma loja de roupas para comprar algumas roupas caras, já que ele sempre foi conhecido por se vestir como um pobretão sem senso de moda. Naquela noite, enquanto procuravam um restaurante para comer, foram atacados por alguns idiotas que atiraram neles enquanto Lux a salvava. Crucifer instruiu Lux a lidar com os dois idiotas à frente deles, dando a ela a oportunidade de invocar seu drag ride. Lux cortou um como repolho e empurrou o outro para o chão enquanto Crucifer invocava seu Fafnir Wyvern. Nesse momento, os Cavaleiros Dragão levitando em cima do prédio dispararam contra Lux, mas foram bloqueados pelo Crucifer Wyvern. Os Cavaleiros Dragão decidiram atacá-la em vez disso, mas ela ativou o Wise Blood e previu seus movimentos futuros, derrotando-os com um disparo cada. Lícia e Filthy apareceram e Lux se perguntou o que seus rostos feios estavam fazendo. Um dos dois atacantes de antes rapidamente fugiu e tentou escapar, mas foi estrangulado até adormecer como uma mosca inútil por Alturize, que apareceu de repente. Crucifer revelou que era o mordomo da família que ela havia mencionado. Mais tarde, naquela noite, enquanto jantavam, ela mencionou a Alturize que Lucia era seu colega de classe e namorado. Nesse momento, um cara aleatório chamado Barzurai dos 4 Grandes Nobres apareceu de repente e chamou Crucifer de sua futura esposa. Alturize confirmou isso e disse a ela que os planos de casamento haviam sido concluídos. No entanto, Crucifer informou a ele que já estava namorando o rapaz. Então Barzurai desafiou Lucy para um duelo de Cavaleiro-Dragão para decidir o macho alfa definitivo, mas Crucifer sugeriu que se unissem, ela e Lucy contra ele e Alturize, o que foi acordado e o duelo marcado para dali a 3 dias. Antes de muito, Barzurai teve uma conversa com um homem misterioso em seus aposentos que o informou de que a chave necessária para acessar as profundezas das ruínas já estava em suas mãos, referindo-se a Crucifer enquanto Barzurai ria como um lunático. Em um castelo distante, os 4 Grandes Nobres foram convocados para uma reunião urgente sobre o Ragnarok, um poderoso abismo despertado com poderes ocultos nas ruínas. Todos sugeriram que precisam se preparar para esse acontecimento, já que o novo império ainda não é forte o suficiente para enfrentar um Ragnarok. Um dos 4 nobres sugeriu que continuassem investigando as ruínas para suprimir o Ragnarok e gostaria que seu filho, Barzurai, liderasse a investigação das ruínas. Ao mesmo tempo, na academia, a diretora reuniu os cadetes do Esquadrão Noturno e informou sobre a necessidade de investigar as ruínas. Ela revelou a flauta em forma de chifre adquirida e destacou que isso pode ser a chave para entrar nas partes mais profundas das ruínas ao entregá-la para Lucy ficar encarregada. Lucy avistou Crucifer e se perguntou por que ela estava participando da reunião, mesmo sendo proibido para alunos transferidos. Ele a seguiu, mas ela informou que se juntaria à equipe de investigação.
No dia seguinte, enquanto os cadetes se preparavam para começar sua investigação das ruínas, o instrutor informou que Barzurei participaria, chocando a todos quando o rosto arrogante entrou e se apresentou. Lisha exigiu saber por que o idiota estava se juntando a eles na investigação das ruínas. Barzurei disse a ela que deveria ter treinado seu rosto feio em vez de suas habilidades de combate. Ele assegurou a ela que estava lá para proteger sua futura esposa, Crucifer, e que também era o chefe da unidade de investigação. Assim que chegaram às ruínas, Crucifer imediatamente se dirigiu até lá, deixando os outros para trás. Subitamente, um poderoso abismo monstruoso chamado Diabolos apareceu. Ele imediatamente avançou em direção a um dos cadetes, mas Lucy rapidamente o interceptou e colidiu com ele. A colisão quase esmagou seu cavaleiro dragão Wyvern, mas Lisha disparou seu canhão de laser no abismo para salvá-lo. Eles dispararam suas armas contra ele, mas o abismo ignorou todos os ataques em ultra velocidade. No entanto, Barzurei disse que os esforços deles eram tão inúteis quanto o rosto de Lux, e interveio com uma poderosa explosão de laser. Crucifer logo apareceu e imediatamente investiu contra o abismo enquanto convocava Wise Blood, mas o abismo desviou, deixando-a em choque. Em pouco tempo, as explosões de suas armas colidiram enquanto a explosão ígnea do abismo sobrepujava a dela, e quase a queimava até o osso, com chamas poderosas o suficiente para assar até o diabo. Mas ela foi salva a tempo por Lucy. O abismo continuou a desviar de todos os miríades de ataques que lançaram contra ele com ultra velocidade. Barzurei de repente convocou um machado e acertou diretamente, fazendo o diabo se autodestruir enquanto emitia uma luz muito brilhante. Os cadetes conseguiram se proteger da luz ofuscante ao convocar uma barreira. Naquele momento, o Fafnir de Crucifer perdeu o controle de repente enquanto as ruínas brilhavam. Ao ver isso, Lux imediatamente prosseguiu para protegê-la, mas ambos foram sugados para as ruínas. Ele de repente acordou em um lugar estranho e se perguntou onde ele... Crucifer respondeu que eles foram puxados para as ruínas após a explosão. Ela agradeceu por salvá-la e então sugeriu que fossem para o altar no centro para se reagrupar com o resto da equipe. Enquanto caminhavam, ela caiu de exaustão, então Lux ofereceu-se para apoiá-la enquanto se dirigiam ao altar. Ao entrar, Crucifer caminhou até o centro, enquanto Lux pegou a flauta com a intenção de tocá-la, pois pensava que era a chave. Quando Crucifer se aproximou da entrada, o centro de repente foi ativado e emitiu uma luz neon brilhante, surpreendendo Lux. Então ele descobriu que a flauta não era a chave afinal, e que Crucifer não era humana, mas uma sobrevivente das ruínas e era a chave. De repente, ocorreu um violento terremoto. Lux correu para resgatar Crucifer, mas eles se encontraram presos mais profundamente nas ruínas, sem um lugar para escapar. Crucifer contou a Lux como seu pai a encontrou nas ruínas e a adotou. Enquanto conversavam e se aproximavam, Lisha perfurou um buraco nas ruínas maior do que o buraco de Crucifer com seu drag. Mais tarde naquela noite, Crucifer entregou a Aire o envelope vermelho, porque ela não queria que Lux estivesse envolvido nos problemas da sua vida. Ela enfrentou Barzurei e Alturize sozinha, enquanto Barzurei perguntava sobre seu namorado e parceiro, mas ela insistiu que tinha que mandá-lo de volta para lutar sozinho. Nesse momento, Barzurei convocou seu Drag Ride enquanto Alturize se preparava e planejava convocar o dela. Barzurei instruiu-a a ficar de fora enquanto ele drenava toda a sua energia cósmica, deixando-a inconsciente. A batalha começou com uma troca explosiva de tiros. Barzurei logo percebeu que o Fafnir de Crucifer poderia prever seus movimentos, e astutamente ele começou a drenar seus poderes sem que ela percebesse. Crucifer ficou frustrada quando seus ataques misteriosamente erraram, mesmo com seu poderoso feitiço de sangue sábio. Barzurei acertou um golpe direto e derrubou-a com um brutal golpe de machado. Naquele momento, Lux lançou sua espada em Barzide, que desviou por pouco, escapando de ficar com o rosto achatado como uma panqueca. Barzide reconheceu o drag ride do herói negro e chamou-o de puxa-saco que fugiu por anos, apenas para revelar sua verdadeira identidade por causa de uma garota sem valor. Lux respondeu e disse a ele que ela era importante para ele e ameaçou cortar sua cabeça feia. Lux invocou Reload on Fire, avançando a toda velocidade. Ainda assim, as barreiras de Barzide permaneceram fortes, revelando que ele havia roubado o Wise Blood de Crucifer, permitindo-lhe prever cada movimento de Lux. Quando Barzide disparou sua arma laser, Lux liberou seu escudo divino e foi agarrado no braço por Crucifer, que drenou seu poder. Barzide lançou uma série de ataques em Lux e acertou seu poderoso machado nele, mas colidiu com a lâmina de Lux enquanto se atacavam. Barzide lançou uma série de explosões em Lux, que ele defendeu com o escudo, e atacou com sua lâmina, mas foi bloqueado pelo escudo de Barzide. O passeio de dragão de Lux começou a piscar descontroladamente, enquanto ele começava a perder o controle. Nesse momento, Crucifer implorou-lhe para parar enquanto chorava amargamente, mas Lux estava determinado a continuar lutando por causa de seu amor sem valor. Justo quando Barzide pensou que a vitória estava ao seu alcance, Lux ativou a explosão de recuo, um movimento incrivelmente poderoso que obliterou Barzide.
Várias semanas depois, Lux, disfarçado como uma horrível drag queen, esgueirou-se pela escola à noite, mas encontrou-se com um instrutor que o avisou sobre um perseguidor à espreita nas sombras. Lux, perplexo, se perguntou como ninguém havia visto através de seu disfarce. Mais cedo naquele dia, ele encontrou Sherris, que revelou a presença de um terrível Ragnarok no país. Ela também mencionou uma garota chamada Celestia, filha de um dos 4 grandes nobres, que era poderosa o suficiente para enfrentar um Ragnarok. Ela acrescentou que Celestia era a mais forte da academia e logo retornaria à capital, mas havia um boato de que ela desprezava os homens. Após essa revelação, Sherris pediu-lhe que patrulhasse a academia por ela. Foi então que, com a ajuda de outras garotas maldosas, o dominaram e forçaram tramas femininas sobre ele. Enquanto Lux ponderava sobre a misteriosa Celestia ser a mais forte na academia, ele ouviu um farfalhar nos arbustos e uma voz feminina. Ele se levantou para investigar, apenas para encontrar uma garota miserável e perturbada chamada Celestia conversando com um gato. Ele se perguntou quem permitiu que uma pessoa louca vagasse tão tarde da noite. De repente, um estranho apareceu atrás dele e cravou uma adaga em sua barriga. Quase perdeu o controle, pensando que era o perseguidor que o instrutor havia avisado anteriormente. No entanto, Celestia rapidamente veio em sua defesa. Mas o estranho soltou sua bomba de fumaça e fugiu. Quando acharam que o perigo havia passado, o estranho lançou uma adaga em Celestia à distância, mas Lux a desviou, ferindo-se no processo. Naquele instante, Celestia apressou Lux para a enfermaria e cuidou de seus ferimentos. Lux, não querendo revelar sua identidade, insistiu que ela o tratasse de costas, mas ela disse que ele parecia uma gorila fêmea. Depois, ela o acompanhou até seu quarto, e ele se apresentou como Luno. Enquanto isso, Barzide recebeu uma visita na prisão de um homem misterioso encapuzado. Ele assegurou ao homem que não perderia para um garoto inútil da próxima vez, mas o homem sentiu que ele era apenas um desperdício de espaço, e então, com um toque do dedo, transformou-o em um monstro. Por outro lado, Lux precisava falar com Celestia sobre a ameaça de Ragnarok. Ele foi chamado ao escritório do diretor, onde Licia e Celestia estavam envolvidas em uma acalorada discussão sobre sua presença na escola como o único homem. Celestia, conhecida por seu desprezo pelos homens, queria que ele fosse expulso. Lux tentou explicar o perigo de Ragnarok, mas Celestia silenciou sua boca suja e disse que lidaria com isso sozinha. Lux se recusou a recuar e insistiu que Ragnarok era poderoso demais para ela suprimir sozinha. O diretor interveio, sugerindo um duelo em 3 dias. Se Lux vencesse, ele poderia ficar na academia e também ajudar com o Ragnarok. Celestia aceitou o desafio. Naquela noite, uma garota aleatória chamada Sanya visitou Celestia para incentivar sua missão de expulsar Lux. Enquanto Lux conversava com as outras garotas, ele recebeu um pedido de massagem. Para sua surpresa, foi Celestia quem o havia convocado. Após a massagem nas costas, Celestia, ainda de costas e sem saber sua verdadeira identidade, agradeceu-lhe. Lux rapidamente se disfarçou como Luno, sua personagem feminina disfarçada, e Celestia, animada para ver Luno, a convidou para almoçar. Luno, também conhecido como Lux, concordou em se juntar a ela para o almoço e depois saiu apressadamente. Quem disse a ele que ela nunca tinha visto um rosto tão feio na academia? Felizmente, Cruel Cypher apareceu justo a tempo de resgatá-lo, reconhecendo Lux através do disfarce. Lux perguntou como ela o reconheceu. Mesmo com o disfarce, ela revelou que ele tinha uma aura repulsiva. Somente um idiota saberia que é ele. No dia seguinte, Lux, ainda se passando por Luno, se encontrou com Celestia para almoçar. Eles passaram tempo juntos, desperdiçando o tempo um do outro com atividades sem valor. Celestia revelou a ele que, como líder da noite, ela precisava ser forte, e as pessoas achavam que ela odiava homens. Mas ela não odiava, e na verdade gostava deles. Enquanto isso, na capital imperial, um homem careca inútil relatou más notícias. O Ragnarok não pôde ser encontrado. Ao mesmo tempo, na academia, os esquadrões de cavaleiros foram levados para uma ilha remota para um acampamento de treinamento de alto risco. Com as garotas de maiô, Lux usou seu charme BTS para destruir a proteção de enredo de cada garota. No dia do duelo, o instrutor ordenou que eles sacassem suas espadas e se preparassem para montar em seus drag rides. Celestial liberou seu poderoso Lindworm, enquanto Lux montou seu Wyvern. No entanto, no arbusto, Sherris e Tilfa avistaram um espião mascarado à luz do dia, que era responsável por registrar informações da academia e enviá-las ao inimigo, bem como pela comoção do perseguidor. Eles confrontaram a espiã, revelando que sabiam que ela era Sania. Sania, sabendo que seu disfarce tinha acabado, deixou de fingir e admitiu sua missão de destruir o novo império e mandar todos para um Isekai. Ela sacou sua espada e liberou um Drag Ride neon escuro, que mais tarde se transformou em um Drag Ride de alta tecnologia para a surpresa de Sherris e Tilfar. De repente, eles ouviram o som de uma flauta. O duelo entre Lux e Celestial intensificou-se quando Celestial liberou relâmpagos poderosos, fazendo tremer o chão sob Lux. Ela disse para ele se render porque seu Drag Ride estava perdendo o controle. Mas, naquele momento, ele ativou o Recoil Burst, avançando em direção a ela em alta velocidade. Naquele instante, Celestial teleportou-se usando o Portal Divino. Quando estava prestes a liberar seu Zero Luz Estelar para mandar Lux ao Nirvana, um poderoso abismo com tentáculos como um polvo irrompeu do chão, chocando
Confusão se instalou quando todos foram solicitados a evacuar o campo de batalha. Enquanto isso, Aerith estava preocupada e se perguntava onde estava Filthy, já que seus canhões enormes poderiam ser úteis no momento. Enquanto isso, Filthy vagava pela floresta e se sentia exausta quando encontrou sua irmã, a diretora. Ela confortou Filthy, prometendo protegê-la de ser levada novamente. No campo de batalha, Lucia aproximou-se de Celestial e perguntou se ela estava bem após o impacto do abismo. Lucia informou-a que o abismo era o Ragnarok próximo à ressurreição. No entanto, Celestial, movida pela culpa, disse-lhe que lutaria contra o monstro sozinha, mas Lucia achou que era ridículo e que ela não poderia derrotá-lo sozinha. Celestial avançou contra a besta, desferindo uma série de golpes e usando o portal divino para evadir o ataque do abismo. E com um golpe feroz, ela a empalou, forçando-a a recuar. Naquela hora, Lucia verificou como ela estava e eles ficaram surpresos ao ver Sania. Ela chegou em seu carro de luxo e revelou estar impressionada que Celestial ainda estava viva e ameaçou acabar com ele sem deixar vestígios. Nesse momento, o misterioso estranho encapuzado reviveu o abismo tentaculoso com a flauta. Lucia viu o misterioso homem maligno de capa e se perguntou se era seu irmão, Fugil. Eles ficaram chocados ao ver o monstro ressuscitar. Aproveitando a distração, Sania aproveitou o momento e atacou Celestial, mas Lucia interceptou seu ataque. Sania tentou virar Lucia contra Celestial e revelou que foi Celestial quem realmente matou seu avô. No momento em que o monstro atacou com um de seus tentáculos, Sania atirou em Celestial, fazendo-a cair no chão. Lucia correu para o lado de Celestial, e ela se desculpou com ele, pois foi na verdade culpa dela que seu avô morreu. Naquele momento, ele desativou seu Wyvern e liberou o dispositivo da espada negra. Celestial reconheceu como a espada que Luno tinha, e Lucia se desculpou pela mentira, então ativou Bahamut, transformando-se no lendário herói negro. Ele prometeu protegê-la e avançou contra o revivido Ragnarok. Sania bloqueou, mas Lux cortou rapidamente o braço do Wyvern dela. Ela avisou que era tarde demais para parar o monstro, mas Lux ativou recarga em fogo e cortou os tentáculos do abismo em velocidade ultra rápida. Entrando no modo fera com qualquer ação, ele causou mais destruição no abismo, finalmente derrotando-o. Mas, enquanto o monstro caía, Celestial implorou a Sania que se rendesse, mas ela não cedeu. Sania pegou o núcleo da besta e fugiu com o misterioso homem de manto, mas não antes de o estranho encapuzado se revelar. Lucia percebeu que não era seu irmão, mas um cara feio chamado Raigas, e achou que seu rosto parecia pior do que lixo humano. Raigas declarou sua intenção de reviver um pesadelo de 5 anos atrás, deixando Lucia confuso enquanto ele lutava para se lembrar. Mas naquele instante, Sania lançou uma explosão em sua direção, que ele protegeu e percebeu que eles... Naquela noite, enquanto Lux tratava dos ferimentos de Celestial, ela lhe disse que não estava feliz com a enganação do Luno, pelo que ele se desculpou novamente, mas ela revelou que estava realmente feliz que ele a salvou. Ela disse que aceitaria sua entrada na academia com a condição de que ele a ensinasse a se relacionar com os caras, ao que Lucia concordou. Mais tarde naquela noite, Lux tentou mexer em sua memória para lembrar o incidente de 5 anos atrás, e teve uma lembrança do massacre que aconteceu, chocando-o, pois ele não conseguia realmente lembrar do incidente real. De repente, uma enorme estrutura semelhante a uma baleia emergiu do oceano e a diretora revelou ser uma das ruínas. Ela então decidiu declarar o verdadeiro propósito do acampamento de treinamento, deixando todos em suspense. No dia seguinte, Lux foi ver como estava Filthy, que havia desmaiado, mas ela disse que estava bem e que os acompanharia para investigar as ruínas. Mais tarde, os alunos montaram seus drag rides, prontos para explorar as misteriosas ruínas. No entanto, o diretor estava preocupado com Filthy, que não parecia estar se sentindo bem. Dentro das ruínas, a equipe começou sua investigação, eventualmente se dividindo em grupos para cobrir mais. Lucia está junto com Nokuto e Airi, mas ao ver que Celestial foi deixada para trabalhar nas ruínas sozinha, Lucia ofereceu que ela acompanhasse sua equipe para investigar as ruínas, o que ela aceitou. Conforme eles avançam, Airi avisa Lucia para não tocar em sua colega de quarto, Nokuto, porque ele atingiu o clímax ao toque de cada garota na academia. Comentou que Lucia nunca a viu como uma garota. De repente, Nokuto nota uma forma humana à frente. Eles investigaram e descobriram uma criança dormindo sob os escombros. Crucifer chegou e tocou seu queixo. Nesse momento, ela acordou e se apresentou como Kush, uma automação criada para supervisionar as ruínas. Ela não consegue se lembrar de muito do passado, mas continuamente chamou Crucifer de administradora e disse que obedeceria a todos os seus comandos. Lucia e Crucifer a apresentaram ao restante da equipe, que achou que ela era pequena e fofa. No entanto, Crucifer confidenciou a Lucia que não pode confiar completamente em Kush, que a chama consistentemente de administradora, embora haja um criador. Enquanto isso, Filthy se sentia cada vez pior. A preocupação de Lux dizia para ela ficar com ele. De volta ao Palácio Imperial, os 4 grandes nobres se reuniram para discutir sobre Velvet, que havia escapado da prisão e estava reunindo um exército rebelde. Eles propuseram enviar os estudantes da academia para combater essa ameaça. Dentro das ruínas, Lux carregou Filthy em sua pegajosa montaria.
Ao chegar à área de produção do abismo onde o abismo foi criado, Filthy sentiu uma dor intensa na cabeça enquanto Raigas, à distância, tocava. Um abismo surgiu e atacou, avançando na direção de Lux e o derrubando no chão. Quando o abismo atacou um dos estudantes, Lux evitou o ataque e socou Shibushouha. O monstro atacou-o e mordeu sua Wyvern, causando uma explosão que destruiu o braço da Wyvern. Lux reconheceu como a mesma criatura que enfrentaram antes, o Diabolos. Enquanto isso, Kushi alertou que as ruínas liberaram 3 abismos quando em estado de alerta. Lux sugeriu interromper a investigação, mas o diretor recusou. De repente, Filthy ativou sua montaria dragão e disparou para encontrar o abismo. Surpreso, Lux desembainhou sua espada negra, ativou seu Bahamut e a seguiu, preocupado com seu bem-estar. Ao chegar ao centro da ruína, eles são abruptamente transportados para um lugar estranho. O Diabolos atacou instantaneamente, e Lux rapidamente cortou e derrotou-o, enquanto o ambiente desencadeava uma memória horrível de seu passado. Enquanto procurava por Filthy, ele se deparou com um prédio abandonado que já foi usado para experimentos humanos pelo antigo Império. Memórias de 5 anos atrás voltaram enquanto ele caminhava, sentindo-se bastante desorientado por suas lembranças confusas. Ele encontrou Filthy fraca e doente. Ele tentou ajudá-la, mas ela agarrou seu pescoço como um frango, estrangulando-o contra a parede enquanto se transformava em um... No entanto, assim que ele mencionou o apelido dela, que ele costumava usar quando eram pequenos, ela imediatamente voltou a si e desabou no chão. De repente, Rhaegas apareceu com um sorriso sinistro no rosto. Enquanto isso, em outra parte da ruína, os outros conseguiram aniquilar 2 abismos e descobriram a entrada para a parte mais profunda da ruína. Eles precisavam de uma chave para abrir a porta, mas Crucifer manteve em segredo o que era a chave. Lux segurou uma espada no pescoço de Rhaegas e ameaçou-o para que guardasse suas palavras para o diabo, pois nenhuma desculpa o salvaria do inferno. Mas Rhaegas avisou que Filthy morreria se viajasse para Nirvana, chocando Lux. Rhaegas revelou que a semente do Ragnarok tinha sido plantada nela, e que a semente consumia uma pessoa por dentro, eventualmente transformando-a em um abismo que obedecia aos comandos do Ragnarok. A recusa de Filthy em obedecer ao comando causou-lhe febre e dores de cabeça. Ele revelou ainda que o Ragnarok a tinha ordenado a matar Lux, e se Filthy continuasse a desobedecer, ela sofreria tremendamente como se estivesse no inferno e se transformaria em cinzas. Rhaegas ofereceu um acordo a Lux. Se ele abrisse a porta para a parte mais profunda da ruína com seu parceiro Crucifer, que era a chave, dentro de 2 dias ele salvaria Filthy. Mais tarde naquela noite, Lux se aproximou do diretor, que revelou que Filthy havia morrido, mas foi experimentada e milagrosamente sobreviveu, tornando-se mais poderosa. Mais tarde, ela descobriu que estava se transformando em um abismo. Foi por isso que ela trouxe os esquadrões de cavaleiros para a ilha e os enviou à ruína, esperando salvar Filthy com seus poderes. No dia seguinte, Lux foi à oficina. Lisha revelou a ele uma nova habilidade oculta que ela adicionou ao Wyvern do Bahamut, chamada Overlimit. No entanto, ela alertou que isso poderia acabar com ele se o usasse sem o código de desativação e que precisava buscar a permissão do diretor antes que ele pudesse usá-lo. Naquele instante, Lux de repente ouviu a voz de seu irmão pelo comunicador, que aconselhou a quebrar a flauta de Rhaegas para salvar Filthy. Mais tarde nas ruínas, Crucifer abriu a porta para a parte mais profunda, mas eles não conseguiram encontrar os documentos antigos que estavam procurando. Foi nesse momento que Kurushi recuperou suas memórias perdidas e de repente se transformou em uma boneca maligna, dizendo que sua missão era matá-los. A Alteza apareceu com o núcleo e a flauta do diabo na mão, com Filthy ao lado dele. Ele soprou a flauta, comandando Filthy a aniquilar todos. Naquele instante, ela ativou seu dragão, pronta para enviar todos para o criador deles. Quando todos ativaram seus dragões, Kurushi controlou alguns dragões não tripulados, chocando Lux. Os dragões sem piloto lançaram um ataque contra Lux em ultra velocidade, e ele soube que usaram o Overlimit. Celestial avançou contra Filthy, que a jogou contra a parede das ruínas sem se abalar. Filthy invocou Missing Fate e Wise Blood de Crucifer, mas Filthy os dominou, tornando seus Drag Rides ineficazes. Nesse momento, Aire, segurando a flauta de Velvet, de repente a toca, anulando o controle de Rhaegas sobre Filthy. Furioso, Rhaegas tentou tocar sua flauta novamente, mas Filthy o impediu. Desesperado, ele invocou o monstruoso Ragnarok com cabeça de caveira. Enquanto todos atiravam no Ragnarok, seus esforços apenas fortaleceram a besta. Vendo que estavam sem opções, Lux pediu a Lisha permissão para usar o Overlimit. Ela correu para obter o código de desativação. Quando ele ativou o Reload on Fire, ele se moveu a uma velocidade incrível, enquanto se lembrava das palavras do irmão sobre ele ser o príncipe mais inútil e sem cérebro. Ele cortou várias vezes o monstro, mas a cada ferimento infligido na besta, ela ficava mais forte. O Ragnarok então o restringiu, e enquanto ele lutava para se soltar, a Alteza o chamou de príncipe idiota, que era inútil demais para sua posição e sem planos para o futuro. Imundo, por outro lado, começou a motivá-lo enquanto Lisha enviava o código de desarme para o Overlimit.
Naquele instante, Lux ativou Além do Limite e o poder do Bahamut aumentou, deixando Raigas em choque ao comandar seu fantoche inútil para atacar. Lux atacou Ragnarok com uma força incomparável, aniquilando-o naquele instante ao perfurar seu núcleo. Ao perceber isso, Kurushi, chocado e confuso, adormeceu em um sono tranquilo. Algumas semanas depois, a academia celebrou Lux quando ele voltou e se recuperou. No entanto, o diretor informou-lhe sobre um grande evento, o maior evento em todo o país, o próximo festival da Fundação na capital. Naquela noite, suas mulheres discutiram sobre quem o acompanharia como par para o evento. Para resolver a disputa, o diretor sugeriu que ele escolhesse 3 garotas que mais se esforçaram no campo de treinamento como suas acompanhantes. No dia seguinte, Lux e Airi andaram pela rua, e ela o informou sobre a Batalha Pro Dragão durante o festival, um torneio onde todos os países se reúnem e batalham enquanto apostam seus direitos de explorar as ruínas. No entanto, ele, junto com o esquadrão de cavaleiros, foi selecionado para representar o país. Airi também o alertou para manter um perfil discreto, pois o assassino do Império, Blade, havia escapado da prisão e estava mirando nele desde que a destruiu. Além disso, ele não estava nas melhores condições para lutar. Mais tarde naquele dia, Lux de Smoking se encontra com Celestial para um encontro. À noite, ele encontra Crucifer para seu segundo encontro. Mais tarde, ele foi para seu terceiro encontro e se aproximou de Filthy enquanto ela esperava por ele. À noite, ele encontrou Lisha, que estava com ciúmes por não ter sido escolhida para o encontro. No entanto, ela pediu que ele se tornasse seu cavaleiro, pois ela se dirigiria à nação como rainha no último dia do festival e gostaria de apresentá-lo. No dia seguinte, ele encontrou sua irmã no topo da torre e eles discutiram sua condição de saúde relacionada ao uso de Bahamut. Airi revelou que, devido ao seu estado atual, ele só pode operar o Bahamut por 12 minutos. De repente, uma menina apareceu. Lucy, pensando que ela era a assassina fugitiva, imediatamente puxou a espada e se preparou para lutar. No entanto, ela o chamou de mestre e se apresentou como Yoruka, uma ex-cavaleira dragão da família do imperador. Lucy perguntou se ela veio matá-lo, mas ela respondeu que na verdade veio para servi-lo. A situação ficou constrangedora quando ela sugeriu que veio oferecer seu bolo de arroz e começou a acariciar seu enredo. Airi, percebendo que eles poderiam desenvolver um enredo naquele instante, rapidamente o trouxe de volta à realidade e ele insistiu para que falassem sobre isso mais tarde. Enquanto fugia, Airi ficou desapontada por ter um irmão inútil que se impressionava por qualquer garota que conhecesse. Mais tarde naquele dia, enquanto Lucy tomava banho, Yoruka apareceu atrás dele, esfregando seus seios contra suas costas. Quando as outras garotas entraram e os viram, pegaram-nos em uma posição comprometedora. Enquanto ele tentava explicar a situação, elas gritaram com o idiota tarado e mandaram-no para o inferno. Naquela noite, Lucy encontrou Yoruka enquanto perguntava por que ela queria servi-lo. Ela mencionou que pretendia lutar até o fim para derrubar o novo império e reconstruir o antigo império, chocando-o. Ela ainda ressaltou que ele precisava destruir o império falso e reconstruí-lo, mas Lucy informou que não tinha intenção de fazer isso. Ela o enganou para olhar para a lua, e então tentou imediatamente enviá-lo para outro mundo. Celestial apareceu a tempo de bloquear o golpe dela, com Filthy, Lisha e Crucifer também chegando em seus drag rides. Doruka, com uma espada em chamas, ativou seu drag ride, a Noite de Deus. Filthy tentou contê-la com sua corda, mas ela lançou um feitiço que manipulou seu drag ride para atacar seus aliados. No entanto, ela garantiu a Lux sua lealdade, prometendo revelar um segredo precioso como prova, se ele fosse com ela. Ele recusou, e então ela desapareceu usando camuflagem. Enquanto isso, nas ruínas, Raigas e sua equipe continuaram seu plano de derrubar o novo império com a colaboração de Doruka. Enquanto isso, Lux e sua irmã Iri foram convocados ao Palácio Imperial para uma reunião com os 4 grandes nobres. Eles foram informados sobre o plano em andamento dos sobreviventes do antigo império para reviver seu império, e o homem que o liderava era Velvet, chocando Lux. O plano está definido para ocorrer logo após a Batalha de Todos os Dragões no Festival da Fundação. Os nobres queriam que Lux servisse como um chamariz para atrair os Abis escondidos nas aldeias, já que estão ocultos devido ao poder da flauta, e ele deve destruí-los antes que ataquem. Iri inicialmente se opôs devido à atual condição de saúde de seu irmão, mas um dos nobres prometeu que, se eles cooperassem, o diretor da academia e os alunos teriam a acusação enfrentada por entrarem nas ruínas ignorada. Lux decidiu assumir a tarefa, e também foi instruído pelos nobres a vencer a Batalha de Dragões. A Batalha de Todos os Dragões começou. Lux, usando seu Wyvern, venceu sua batalha, aniquilando completamente seu oponente. Após vencer sua luta no torneio, Lux se dirigiu para cumprir sua missão para os nobres. Durante a Batalha de Lisha, seu dragão foi manipulado, fazendo com que ela disparasse contra o público, e ela foi presa e levada sob custódia. Lux chegou ao esconderijo de Abyss, onde foi emboscado por Sanya, que de repente atirou nele. Enquanto ele desviava dos ataques dela, ela soprou a flauta e convocou uma frota de Abyss que o atacou imediatamente. Ele tentou desviar dos ataques deles e lutar contra eles, enquanto os atraía para onde seriam obliterados. Mais tarde naquela noite, Lux percebeu que caíram na armadilha do inimigo. Nesse momento, ele ouviu tiros fora do acampamento. Ele saiu correndo e encontrou o exército rebelde liderado por Velvet lançando um ataque. Lux convocou seu drag ride e lutou contra o exército rebelde.
Foi então que encontrou Velvet e investiu contra ele enquanto trocavam ataques. Velvet avisou-o sobre uma calamidade maior, mais poderosa que Ragnarok. De repente, um som de tremor revelou um monstro colossal se aproximando de longe, conhecido como o Guerreiro Gigante da Quinta Ruína. Sem outra escolha, Lux desembainhou sua espada preta dispositivo. Só então, Lux decidiu usar as habilidades aprimoradas do Bahamut, atento ao limite de 12 minutos enquanto cruzava lâminas com Velvet. Lux ativou o Howling Roar, liberando eletricidade poderosa. Mas Velvet a desviou, e então, com precisão, cortou o braço de Wyvern de Lux, que caiu no chão. Mas ele ficou surpreso quando viu Lux ileso e se perguntou como havia dois Bahamut. Lux explicou que o outro era um Wyvern disfarce, usando a armadura de Bahamut, um plano que ele elaborou com o conselho de Lisha. Ao perceber isso, Velvet ficou furioso e investiu contra ele, mas Lux desviou de seu ataque a uma velocidade ultra rápida. Lux chamou Irei, e ela o informou sobre a situação crítica de Lisha na prisão. Enquanto isso, Lisha ficou surpresa ao ver Sanya, que a visitou na prisão. Sanya a informou sobre a destruição da cidade pelo monstro colossal. Sanya ordenou que ela abdicasse como rainha do Império, mas ela se recusou a entregar o Império para Raigas. Sanya apontou que uma vez foi traidora do Império, com um brasão acima de seu portão como prova. Sanya disse para ela parar de banquear a inocente e ordenou que 2 burros removessem sua proteção de enredo para revelar o brasão. Assim que estavam prestes a rasgar sua armadura, foram interrompidos por Lucy, que arrombou a parede da prisão, instando Sanya e seu inútil capanga a fugirem para um local seguro. Ao mesmo tempo, o colossal guerreiro gigante ameaçou destruir o novo Império. Crucifer e Filthy atacaram o monstro, mas seus esforços foram inúteis como meu pai, que saiu para comprar leite e nunca... O monstro continuou seu avanço sobre o Império até que Lisha interveio com sua habilidade divina, Voz Celestial. Lucy se juntou a ela para combinar seu carregar no fogo com a voz celestial dela, e juntos eles desencadearam um ataque combinado devastador, causando uma investida explosiva que momentaneamente parou o gigante guerreiro. Filthy prendeu o monstro com sua corda. Crucifer convocou canhões de gelo e congelou os membros da besta, restringindo-a momentaneamente. O abismo alado continuou devastando a cidade, e Lux ordenou que Filthy e Crucifer lidassem com eles enquanto ele e Lisha foram atrás do monstro gigante. Naquele instante, Raigas, usando o poder de seu Drag Ride, desferiu um golpe devastador que dividiu a cidade ao meio. Enquanto isso, Filthy e Crucifer lutavam contra o exército rebelde. Sanya foi emboscada por Celestial, que lhe disse que pensava conhecê-la, mas estava enganada, e por causa disso, o diabo a conheceria melhor no inferno. Enquanto isso, Lisha atacou Raigas para impedir mais danos à cidade, e ele a lançou longe com um golpe. Em meio ao caos, Lux entrou na misteriosa Quinta Ruína, e Doruko o interceptou, mas quando Lux informou que estava tentando salvá-la, eles cruzaram suas armas enquanto ela mencionava que estava lutando por seu irmão. Assim que ela manipulou seu dragão, teve um flashback de seu irmão. Aproveitando sua distração, Lux desferiu com precisão um golpe poderoso que a fez despencar no chão. Enquanto isso, Kurushi preparou-se para a ativação catastrófica da ruína, e Higes lançou um ataque poderoso que quase acabou com Lisha, mas ela foi salva por Lux. Kurushi informou a Raigas que a capital seria destruída em 30 segundos. Com a contagem regressiva de 10 segundos, Doruka destruiu o núcleo e desarmou-o poucos momentos antes da destruição do novo império, colocando Kurushi em um sono profundo, como de costume. Enfurecido e traído, Raigas decidiu destruir o império sozinho, mas Lisha o atacou. Enquanto cruzavam suas lâminas, ele desferiu um golpe poderoso que a lançou pelo ar. E então, Lux invocou Reload on Fire para dar um golpe decisivo que acabou de vez com a ameaça de Raigas. Durante a celebração do último dia do festival, Lisha fez seu discurso como rainha e proclamou Lux como seu cavaleiro de confiança. No entanto, seu discurso começou a se arrastar, e o povo aclamava para que pudesse terminar. Mais tarde, Lux compartilhou um momento com Lisha ao avistar seu irmão à distância. Ele empunhava sua espada, mas fugiu. Ele conseguiu servir fielmente ao seu país e à academia ao lado de seus camaradas. As garotas se aproximaram dele, e Doruka jurou lealdade a ele. O irmão de Lux será uma ameaça no futuro? Isso é definitivamente algo para ficar de olho. Obrigado por assistir. Se você gostou deste resumo, não deixe de comentar Lux abaixo. Além disso, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Nos vemos no próximo. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.